falando, pode tomar o seu assento. Nós estamos falando esse tempo inteiro, esses quase 2 meses aqui, tratando as dores, os desafios, os traumas que as nossas famílias têm, que nós podemos passar. E aí, quando a gente fala aqui, olha para esse versículo, sobre, bota no versículo 1, volta para o versículo 1, porque ele diz assim, próspero, bendito, bem-aventurado, quer dizer tudo isso aí, tá? Bem-aventurado aquele, ou o homem, ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus está dizendo aqui pela sua palavra, que quando eu temo a Deus, eu temer a Deus, o que é temer de Deus? Não, temer a Deus fala de respeito, fala de você saber que Ele é teu Deus, que Ele é Criador, que você quer fazer as coisas certas, que você se importa sim de fazer o que precisa fazer, que você quer honrá-lo, que você quer adorá-lo. Temer a Deus é isso. Eu posso ouvir amém? Pergunte a pessoa ao seu lado, você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Ok? Temer ao Senhor fala de todas essas coisas. E quando a gente olha aqui, ele diz, e anda nos seus caminhos, ou segue suas instruções. Diga assim, segue suas instruções. Ele diz assim, você é abençoado, você se torna próspero, você se torna bendito, você se torna bem-aventurado quando você se preocupa, teme a Deus, em fazer o que que agrada a Deus, e você segue as instruções dele. Ele diz assim, ande por esse caminho. E se você teme a Ele e anda pelo caminho que Ele diz, agora olha o resultado que o texto diz aí. Ele vai dizer assim, no versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás. Número 1, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ter provisão. Nós vamos ter fartura sim, porque Deus é um Deus que abençoa as obras das nossas mãos. Posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Veja que a primeira coisa que Deus diz, que quando você teme a Ele, é que você tem provisão, que você tem suprimento, que você é abençoado, que não vai ter escassez na tua mesa, não vai ter escassez na tua casa. Agora, é assim, temer a Deus, não, eu vou fazer a coisa certa, não, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que isso não agrada a Deus, eu sei que eu preciso melhorar nesse ponto, eu sei que eu preciso agir assim, 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 assado, e seguir os princípios, seguir ali o que Ele manda. Volta de novo aí, volta para um, isso, e anda nos seus caminhos. Eu quero enfatizar isso aqui, que é isso que a gente vai bater bastante hoje, para você entender aqui, andar nos seus caminhos, seguir esses princípios, as orientações do Senhor para a nossa vida, tá bem? E aí ele diz assim, agora vamos para o versículo 2, ele vai dizer o seguinte, do trabalho das tuas mãos comerás, ok? Feliz serás. Decreto, você vai ser feliz. Vou dizer de novo, você vai ser feliz. Eu não vou pedir para você levantar a mão, pode focar aqui em mim, tá? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que o desejo de todo mundo é ser feliz aqui nesse lugar. Sim ou não? Quantos aqui são casados? Amém. Você na sua casa é casado, casada, amigado, tico-tico no fubá, ou sei lá o quê? Eu não vou perguntar assim, você é feliz? Porque nem todo mundo aqui, eu tenho certeza que está vivendo felicidade plena. Você pode ser feliz assim, eu estou feliz com meu filho, eu estou feliz com uma casa nova, eu estou feliz com... Hoje eu ganhei um aumento, eu ganhava 1.500, passei a ganhar 10.500, então isso dá uma alegria. Olha aí quanta gente feliz, né? Você é feliz? Então depende em que área, mas Deus está falando de uma plenitude aqui. Você vai ser feliz. Aí diz, feliz será e tudo te irá bem. Agora ele vai falar, primeiro quando você teme a Ele, Ele diz assim, você vai ter o que comer, você vai ter provisão, diga amém. Você vai ser uma pessoa feliz. Pense aí, se você está vivendo alguma sorte de infelicidade, Deus diz, você vai ser feliz. Terceira coisa, ele vai falar agora sobre o seu bem, nosso bem mais precioso, família.
Olha o que o texto diz. Ele vai lá no versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Observe que ele diz que quando nós tememos a Deus, e a gente segue as instruções dele, de você vai ter provisão, você vai ser uma pessoa feliz. E quando eu tenho felicidade, aí eu entro numa família. O problema é que as pessoas querem entrar na família e construir a felicidade. Está errado. Você quer construir felicidade, você é infeliz solteiro, você vai ser infeliz casado. Você precisa ser primeiro feliz solteiro. E apóstolo, já queimei essa etapa. Eu era infeliz solteiro, achei que eu estava infeliz e que tinha que achar a minha banda da laranja. Eu achei que foi a banda do Abil, que é um grude, mas não funciona o negócio. Estou infeliz aqui. Já tentei soltar, mas é difícil. É fácil divorciar? Não. Aí é o Abil que gruda, né? Aquela coisa toda. Mas ele diz assim: você vai ser feliz, do trabalho da sua mão você vai comer, vai ser feliz. Tudo que você fizer, você vai ter êxito. Tá? Aí ele diz assim: tua esposa no interior da tua casa, vai falar sobre conjugalidade. Diga conjugalidade. Diz assim: sua conjugalidade vai ser uma benção. Videira frutífera, videira, ela vai ter sempre o referencial de alegria. Vinho na Bíblia vai falar muitas vezes sobre alegria. Ele sabe o que ele está dizendo? Sua conjugalidade vai ser feliz. Amém. Seu casamento vai ser feliz. Se Deus quiser, né, apóstolo? Porque, olha, eu vou lhe contar um negócio. Seu casamento vai ser feliz. Seu casamento vai ser feliz. Você pode olhar para essa pessoa ao seu lado, se for seu cônjuge, tá? Diga amém. Amém. Vai ser feliz. Seu casamento vai ser feliz. Aí ele continua mais adiante, ele diz assim: seus filhos, tá lá, antes, é o versículo 5, volta para o 3. Será tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Conjugalidade e parentalidade, filhos, que compõem o núcleo que chamamos de família. Família se constitui com a conjugalidade, marido e mulher, ok? Conjugalidade, a sua conjugalidade é o esteio principal. Pode tirar o texto, por favor. Alinha aí com quem está na tela, por favor. Parentalidade vai falar de seu relacionamento com seus filhos. Parentalidade. Conjugalidade é uma coisa, parentalidade é outra coisa. Você pode ser uma excelente mamãe, um excelente papai, a sua parentalidade ela é positiva com o seu filho, mas você pode ter uma conjugalidade difícil, você pode ter um casamento difícil, vocês dois. Então a sua conjugalidade ela é muito afetada, mas você ama seus filhos, você cuida dos seus filhos, você se esforça para ser um bom pai, você se esforça para ser uma boa mãe, e luta ali, você tenta preservar, tenta evitar que os filhos percebam a sua conjugalidade desafiadora, isso é importante. Só que seus filhos vão ser afetados pela sua conjugalidade ruim, não tem como, eles estão ali, eles não são retardados, não têm dificuldades de perceber o que está equilibrado e o que não está equilibrado, sim ou não? As crianças, tem pais que pensam assim: a criança não entende, meu Deus, como as crianças entendem? Porque as crianças são super sensíveis. As crianças percebem, talvez elas não tenham compreensão lógica das coisas, mas elas são muito afetadas. Você acredita que crianças de 8, 9 anos, 5, adolescentes até de 13, 15, 16 anos, quando os pais se divorciam, você sabe o que mais eles dizem nos setes terapêuticos? Eles têm certeza, pastor Marialvo, que os pais estão separando por causa deles. É impressionante como o diabo bota na cabeça dessas crianças que a causa do divórcio, da separação, é por causa deles.
E Satanás cria esses esquemas neles para levá-los à confusão e problema. Então, quando a sua conjugalidade é doentia, quando a sua conjugalidade, quando você vive a ordem da briga, de constância, não dá certo, um responde para o outro, se esbarra no outro, quando isso é constante, é meses, seu filho cresce vivendo isso, percebendo, quando há um contínuo de uma conjugalidade difícil, complicada, muita briga, esse contínuo, ele gera adoecimento psíquico nos filhos. Crianças fazem sofrimento psíquico, porque eles vivem aquilo. As crianças, por serem sensíveis, elas são criadas, elas devem ser criadas em ambiências de paz, de alegria, de harmonia. Então, quando a mãe pega a criança, puxa, ou olha a cara feia para o pai, ou vice-versa, aquilo afeta. E esse contínuo batida ali na alma, nas emoções, essa coisa que vai fragilizando as emoções, pode gerar adoecimentos psíquicos. Mas eles também podem gerar outras patologias psiquiátricas. O que é isso? Tem diferença? Tem. As doenças emocionais são uma coisa, as doenças psiquiátricas são outras. Assim como os pais são os responsáveis de dar norte, de ensinar, instruir, dar bom caráter aos filhos, ensinar sobre o bom caráter, forjar personalidade boa nos filhos, os pais são os principais responsáveis para formar isso nos filhos, mas os pais também podem ser os principais adoecedores dos seus filhos, e é isso que muitos pais não entendem. Você pode estar cheio de excelentes intenções, colocar o seu filho para estudar na melhor escola da sua cidade. Você pode dar para ele a melhor presença, aquilo outro. Mas sua conjugalidade, seu modus operandi dentro da conjugalidade, ou o seu dia a dia, você pode ser um dos principais adoecedores. E a mente do seu filho, a psique, ele pode fazer problemas. Quando a gente fala de questões emocionais, um casamento instável pode gerar muita instabilidade emocional. Por que temos tantas crianças hoje com depressão, tantas crianças hoje com transtorno de ansiedade, tantas crianças hoje, tem briga em casa, seu filho cai o rendimento na escola. Criança começa a ter rendimento baixo, começa a machucar o outro, começa a brigar na escola, ele já está afetado emocionalmente. Mas às vezes a gente carrega na carga genética da família também predisposições a doenças mentais. A depressão é uma doença mental. O transtorno de ansiedade é uma doença mental. A esquizofrenia é uma doença mental. A bipolaridade, se esse componente já existe no sangue da família e o seu filho vive esse contínuo batida, a predisposição é o campo doentio da sua casa, é um campo fértil para essas doenças mentais surgirem. E depois você não entende, porque você deu a melhor escola, deu a melhor comida, deu isso, aquilo, outro, mas o garoto adoeceu, a menina adoeceu, esses meninos são tudo doentes, tudo perturbado. E muitas vezes os pais são os principais adoecedores dos filhos. E eu vou te dizer uma outra coisa, o pecado que um pai comete, uma mãe comete, as falhas que se comete na conjugalidade, eu vou lhe dizer uma coisa, que as pessoas não querem nunca entender. Mas o pecado, ele se alastra. Pecado o quê? Um pecado que cometemos, ele não fica só em nós. O pecado é tão danoso que ele se alastra. Pecado alastra. Pecado o quê? Pecado alastra. Como assim? Eu vou te mostrar aqui agora. Para você entender aqui como pecado alastra. Eu queria uma câmera aqui de apoio, que eu preciso, esses artistas aqui estão escondidos. Cadê as câmeras de apoio? Tinha aqui ainda agora.
O pecado se alastra. Aqui eu tenho uma taça de água. E às vezes, vocês estão muito bem mais para frente, queridos. Não tenham medo do papai. Não, tá, cadê a câmera de apoio? Paulo, cadê? Tá, que eu preciso que seja visto eles aqui, eles estão escondidos. Preciso de uma câmera de apoio. Enquanto eu vou falar sobre isso aí, eles vão me ajudar aí. Opa, conseguiu, a câmera pegou ali. Às vezes, eu posso amar demais, mas às vezes, uma falha que eu cometo, você entendeu aqui? A falha foi minha, mas pecado, ele se alastra. E afeta as pessoas, tira elas do conforto delas. Você não entende porque seu filho se afasta de você. Ok? Está chateado. Fica afetado, vira aqui. Xixi. Afeta. Você precisa entender. Às vezes os pais acham assim, não, isso é uma coisa minha. Ei, nunca vai ficar só em você. Tá entendendo? Fica só em você? Não. O seu tropeçar, vou fazer de novo. Na esposa. Você está entendendo que as mulheres têm tanto medo? Ô, cabelo bom. Você está entendendo por que as mulheres têm tanto medo de... Amor. Se você me trair, eu vou sair de casa. É mais ou menos assim. Mas se você entender que pecado, ele não fica só em você. Ele vai afetar. E quem afeta? As pessoas que mais nós amamos. Quem afeta? Os pequeninos que estão mais próximos de nós, que dependem de nós. Quem afeta? Aqueles que nós temos a responsabilidade de proteção. Quem afeta? Aqueles que você, um dia, quando pequeno, diz, eu jamais vou te abandonar ou te deixar. Mas às vezes um casamento rompido, sua filha linda de 8, 9 anos pode ser abusada por um padrasto abusador, uma madrasta abusadora. O pecado se alastra. É por isso que nós temos que entender como as coisas funcionam. E a Bíblia diz no livro de Provérbios 23, Provérbios 24, versículo 3, ele nos diz como é que uma casa, uma família deve ser construída. Ele diz, com a sabedoria se constrói casa. Então, olha aqui para mim que eu vou dizer para você. Você vai precisar entender como um cristão maduro que essa história de que um casamento e uma família se constrói com amor só não é verdade. Ela não é bem assim. Não é amor que sustenta teu casamento. Você pode até ficar chocado com o que eu vou te dizer aqui, mas não é amor que sustenta ou que segura seu casamento. Quantas pessoas chegam conosco querendo separar de você e dizem assim, mas eu ainda amo meu marido. Mas eu ainda amo. E por que você quer? Eu amo, mas eu não aguento mais. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Quando você diz assim, meu Deus, eles se amavam tanto, fulano, meu Deus, o que foi? Meu Deus, aquela mulher, aquele homem, meu Deus, homem tão, pois é. E ela diz que gosta dele, mas não aguenta. Mas o que é que ele fez? O que é que ela fez? Não é só amor, não é amor que constrói família. E eu vou te mostrar que a Bíblia diz, você edifica, você constrói o amor, ele faz parte desse ingrediente. Mas o que vai construir um casamento, uma família, para você que é solteiro, ou você que divorciou e está aqui hoje, você quer recasar, você que já vive casado,
Sabedoria, diga sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. E com que? Inteligência ela se firma. Você vai edificar e construir sua casa, queridinho, amorzinho, chuchuzinho, tchutchuca, eu não sei como você chama essa pessoa que você ama, amor, baby, honey, sugar, tem uma aqui que chama totó pro marido, qual é o outro? Hã? Bebê, vem cá. Aí o marmanjão. A gente vê de tudo, né? É impressionante isso. Então, não se constrói uma conjugalidade saudável, uma família com amor. A Bíblia diz o que é isso? A Bíblia diz: você edifica e constrói a casa com sabedoria e com inteligência. Diga, inteligência. É o que, gente? Diga, inteligência. Vai falar de cognição, vai falar de percepções mentais. Não é emoção. Por isso que quando a gente fala que amor não é um sentimento, as pessoas piram também. Porque a gente está cheio de conteúdos, as pessoas estão cheias de conteúdos do que o mundo diz que as coisas são, diferentes do que a Bíblia diz que é. Deus diz que a sua casa ela vai ser construída com sabedoria. Não é na força do ódio. Não é na força da paixão. Meu Deus, na força da paixão. Você sabe que paixão dura de 6 meses a 2 anos. Quem casou aqui muito apaixonado, nem me responda que eu já vou saber a baixaria. Quando a gente está apaixonado, quem já se apaixonou aqui? Não minta. Não, eu vou falar uma coisa boa, pode levantar a mão. Quem já se apaixonou aqui? Todo mundo. Você sabe que quando você está apaixonado, tem a gente sofre influência de químicos no cérebro, uma dose. Você fica chapado de químicos no cérebro que você perde percepção de algumas coisas. Uma pessoa apaixonada fala besteira, faz besteira, gasta o que não tem, faz juras de amor. Gente, a Esté fez cada loucura que vocês nem. Amor, desculpe, mas eu tinha que falar. A pessoa diz coisas absurdas, mas a paixão, como a paixão, o seu cérebro está cheio de substâncias químicas, de químicos, como a endorfina, a dopamina, a ocitocina, esses neurotransmissores que dão prazer, dão alegria, dão bem-estar, né? Quando todo mundo diz assim, quando a pessoa chega no escritório, na escola assim, meio, tá o quê? Está apaixonado. Que foi, gente? Como é que vocês sabem? Porque você vê, a pessoa ela está tomada com aquilo. Só que aquilo dura, no máximo, entre 6 meses a 2 anos. Depois de 2 anos, o cérebro diz, para de doideira. Aí você volta ao normal. Aí você consegue ver que o teu pai dizia assim, tu vai casar com esse bicho feio. Aí tu olha, o bicho, não é verdade que o papai dizia que o bicho é mais feio do que o papai dizia? Né? Você vai dizer assim, rapaz, bem que a mamãe falou que a bicha era guenza, e olha, tem gente pensando que o apóstolo Lúcio é profeta mesmo. Eu sou, minha irmã. Estou tendo um revelamento aqui agora dos negócios. Mas a paixão ela sai. Por isso que quem casa por paixão se arrepende. Apóstolo, eu me arrependi. Tarde. Muitas vezes já tem uma carreirinha, 2, 3, 4 pequeninos ali, que dependem de você, e que o futuro dessas crianças está comprometido diretamente. A Bíblia diz que com sabedoria se edifica uma casa, e com a inteligência ela se estabelece, ela se firma. Versículo próximo, versículo 4, ele diz assim, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Pelo conhecimento. Então, uma casa, construir uma família, você vai precisar ter conhecimento. Como eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Você vai precisar aprender a lidar. As pessoas, eu queria tanto um casamento perfeito, uma família perfeita, mas elas não querem pagar o preço por isso. E você nunca vai ter um casamento perfeito, uma família perfeita. Você vai ter uma família abençoada, um casamento abençoado.
porque a gente vive na imperfeição. Mas e esse casamento abençoado, ele diz assim, ó, você vai construir isso com conhecimento. Você vai ter que ler sobre como é que constrói um casamento abençoado, conhecimento. Como é que eu vou ser um marido benção, como é que eu quero a minha mulher uma benção, como é que eu vou ser esses filhos. Você tem que botar conhecimento para dentro de você. Aí a gente manda você, pessoas dizem, aí apóstolo, ore pelo meu marido, ore pela minha família, está se acabando. Você não precisa de oração, você precisa de conhecimento pela família. Tem homem aqui casado mais de 10, 15 anos e não conhece direito sua esposa, não sabe nem lidar com ela. É ou não é verdade? É. Tem homem aqui que está casado há anos, não conhece a sua esposa, sim ou não? Sim. Que fica olhando assim, amor, pelo amor de Deus. Nós é casado já 23 anos. Tu nem sabe. Amor, tu sabe que eu sou assim mesmo. Semi-retardado. 23 anos. Não conheceu a esposa. E é aí onde as quebras vêm. E eu vou te dizer, as quebras vêm nos menores. Ele diz assim, pelo conhecimento. Aí o texto diz assim, pelo conhecimento se encherão as câmaras, os quartos, de toda sorte de bens. Sua casa vai ter bens preciosos e deleitáveis. Sabe que quando você não tem prazer de voltar para casa, sua casa não tem bens preciosos. Quando a sua casa, seu marido evita ir para casa, sua casa não tem bens preciosos. Esses dias uma pessoa disse, eu estou aqui nesse lugar, não aguento minha esposa mais. Não quero voltar mais para casa. Agora eu não posso voltar, senão eu vou fazer besteira. Não tem bens preciosos, bens deleitáveis. E aí ele continua assim, pelo conhecimento. Então você vai ter que conhecer. Você sabe que a gente marca esses seminários, marca esse treinamento, poucas pessoas vêm. As pessoas não querem, elas querem que seja um passo de massa. Não, ore por mim, ore pelo meu marido. Seu marido não precisa de oração, precisa de conhecimento. Ore pela minha esposa, sua esposa não está precisando de oração, está precisando de conhecimento. Porque o conhecimento é que vai te dar habilidade, aí você vai juntar aquilo com a oração, com a sabedoria. E a sabedoria é a habilidade de você lidar com os desafios da vida. A sabedoria bíblica é a habilidade de você lidar com os desafios da vida no seu dia a dia. E aí ele diz assim, a sabedoria, vamos para o próximo versículo, ele diz assim, mais poder tem o sábio do que o forte. Diga amém. De novo, eu queria que você lesse, vamos ler juntos, mais. E que mais? E o homem? Deus está te dizendo que se você tiver sabedoria, você é mais forte do que qualquer uma dessas pessoas fortes aí. Se você tiver conhecimento, sua força não está nos seus músculos do braço, das pernas, está no músculo da cabeça, que é o cérebro. E diz assim, mais poder. Se você for uma mulher sábia, você vai ser uma mulher de poder. Você vai ser verdadeiramente empoderada. Não é esse empoderamento feminino que tem aí não, maluco. Como está no filme da Barbie aí, que daqui a pouco a gente vai até barbear um negócio aqui. E diz assim, você vai ter mais poder do que esse negócio aí que você está vendo. Que ela fuja mesmo. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Agora, quando a gente fala sobre isso e diz assim, olha, não, eu quero que melhore meu casamento, eu quero que melhore minha relação, aí esse homem é só isso, esse homem é só aquilo, essa mulher, meu Deus do céu, dá para arrumar outra mesmo e tal, vai. Mas eu estou orando para Deus mudar conhecimento. Você pode olhar para essa pessoa ao seu lado e dizer assim, você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. E aí, quando a gente fala que precisa de conhecimento, a Bíblia fala sobre essas regras. O reino de Deus, gente, ele não é mágica. O reino de Deus, ele vai requerer que você trabalhe habilidades em você.
Por isso que às vezes o que está faltando para o seu casamento ser um casamento de êxito não é oração, é você tomar conhecimento, como é que age, como é que faz. Mas os homens são muito diferentes das mulheres, as mulheres são muito diferentes dos homens. Não se trata sobre isso. Trata-se de você ter entendimento, e quando aquilo chega, a gente, por exemplo, está falando aqui, os pastores pregam aqui, as pastoras, e a gente não traz o conhecimento nosso, a gente traz o conhecimento bíblico. E muitas vezes a gente também, como terapeutas de família, a gente vem com técnicas de orientação mesmo da família, mas sabe o que as pessoas fazem? Elas não querem seguir. Eu sinto que me deu tanta raiva que eu disse tudo. Eu sentia que eu tinha que meter um chifre nele, porque só assim ele ia me respeitar. Você já deve ter consolado alguma amiga assim, ou algum amigo assim. Não é o que tu sentes. Não é uma desgraça que vai trazer outra desgraça. Quantas vezes a gente ouve, acompanha casais e diz: eu vou matar. Não, você não vai matar. E seus filhos? Não, mas eu vou matar. E seus filhos? Bonito para sua cara, seus filhos saberem que o pai é um assassino, que a mãe é uma assassina. Você acha que seus filhos vão visitar você na cadeia? Que às vezes a pessoa está tão intoxicada, isso acontece com muitos casais, você não tem ideia do que a gente ouve dentro de um gabinete pastoral. Mas porque as pessoas não querem seguir a instrução. E hoje nós queremos falar de como que a gente pode seguir a instrução. Eu queria falar assim, que o casamento, ele é como se fosse uma receita. Vamos pensar assim, vamos entrar aqui numa cozinha agora, e vamos imaginar que você, nessa cozinha, a gente quer fazer um bolo. Aí você tem um livro de receitas. Aí você pega aquele livro de receitas. Você sabe que quando você pega um livro de receitas, acontece uma coisa muito interessante, né? Você vê ali, por exemplo, isso aqui, caixa de receitas, 50 receitas com as imagens, as cores, tortas e bolos. Quantos querem essa torta aí? Cadê? Já temos aqui parte dela, olha só. Quantos querem, no final, essa torta que já está aqui? Olha. Ok, ela já está preparada. Mas você sabe que aqui na caixa de receitas, aqui é um livro, tá? Que o nome é caixa de receitas. Mas quando eu abro essa caixa de receita, eu vejo os bolos que estão dentro dela lá, os bolos que a caixa de receita está me proporcionando. E esses bolos que aparecem dentro desses livros, quando a gente começa a folhear, a gente olha para esse bolo magnífico e a gente descobre que... Quantos aqui gostam de cozinhar, ou bater bolo, fazer um negócio desse? Quantos gostam mais de comer do que fazer um negócio desse? Aí a gente olha para isso aqui, o livro promete... Esse é um livro de receitas e você vai fazer um bolo igual a esse. Tá certo? Aí você pega, você olha para um bolo desse, gente, olha um bolo desse aqui, maravilhoso. E o bolo e o livro da receita diz assim: olha, você vai fazer o bolo assim. E eles vão te dar o quê? Vão te dar o quê? Receita. E você vai precisar da receita e do que mais? Ingredientes. E para isso eu quero chamar a nossa Masterchef, a Apóstola Esther. Masterchef. Vamos lá então. Para nós fazermos. Vamos para o que interessa. Você vai fazer aí, então. Eu também. Eu gosto de cozinhar. Calma, cozinheiro. Dizem que homem não presta na cozinha, mas é conversa. Hoje, vocês vão descobrir, dentre os talentos que nós temos, está aqui tudo preparado, que a gente vai fazer hoje aqui, para você entender a receita de uma família, de um casamento feliz, de uma conjugalidade saudável. Nós temos aqui... Você está muito engomadinho para cozinhar. Masterchef, eu vou lhe dar umas lições hoje. Nós temos aqui os ingredientes, nós queremos fazer um bolo. E nós temos aqui todo o bolo.
bolo de manteiga. Bolo de manteiga. E temos aqui a receita, né? Isso. Aqui, Temos a receita. a receita, né? É, a receita. Tá bem. Você vai seguir a receita. É receita o nome, né? Tá bem, então. Vamos lá. O que a gente precisa aqui são os ingredientes. Você sabe o que é receita? Sei. Ah, tá. Desconfiei. Os ingredientes para a massa. O que você precisa aqui para fazermos esse bolo aqui hoje? Nós precisamos de 3 ovos. 3 ovos. Cadê minha panela? Eu quero... Cadê aqui? a Cadê tua minha panela? assistente? Me dá aí. Você trouxe assistente? É você, meu amor. Eu? Pensei que eu ia fazer o bolo. Espera aí que eu vou já chamar o Louro José aqui. Louro José. Quem é? O Louro José. Então, olha só. Preste atenção que Deus, quando Ele fala sobre família, Ele vai nos dar, Ele vai dizer assim, a gente quando pensa sobre uma família perfeita, abençoada, a família é para nós. Quando você vai para o altar, você casa, quem casou na igreja, né, que entrou naquele corredor, um corredor como esse, viu as pessoas ali bonitas, todo mundo vestido, você a noiva ou noivo ali, você vai cheio de ideias para tudo que vai ser perfeito e fantástico. Bolo perfeito, O né? bolo Casamento perfeito, tudo perfeito. Tudo é perfeito, tudo que... Quando eu casei com você, jamais imaginei algumas coisas. Amor. Você é perfeito, meu amor. Eu preciso de água aqui, que tiraram a minha água daqui. Amor, você está me deixando confuso aqui. Vamos para a receita. Vamos para a receita. A Bíblia fala sobre essa família que nós lemos aqui no Salmo 128. Ele diz assim: a sua esposa dentro do seu lar será como a videira frutífera, ela vai trazer, o cônjuge vai te trazer alegria. Eu posso ouvir amém? Mas ele começou dizendo como... Eu falei bem aqui agora, eu falei ainda agora, como é que essa família ela vai ser feliz? Começa com aonde? Ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, segue. Receita. Segue. Ele te dá receita. No caminho, segue no caminho. Ele te dá receita. Não leu a receita, você vai ter bronca. Não leu a receita, esse cara que você dorme, que é seu marido, o pai dos seus filhos, pode ser a pessoa que mais você tem vontade de matar às vezes. Essa mulher pode ser às vezes a pessoa que você ama, mas que às vezes você tem vontade de dar uma sacudida nela, que você diz giló. Assim, essa mulher não me entende. Receita. Para um casamento perfeito, para aquele bolo que a gente estava imaginando aqui, às vezes a mulher quando vai casar, né? Aí a gente tem às vezes uma ideia o conceito é o real e o imaginário? O ideal, não. Como que é? É o real, é aquilo que eu imagino. A expectativa é a realidade. Então, às vezes, por exemplo, uma mulher solteira aqui, ou mulheres muitas vezes pensaram, vai casar, aí o homem pensa assim, não, vou casar com uma mulher linda, ela vai ser perfeita. A mulher pensa assim, quando ele for me pedir em casamento, ela ele vai vir vai estar lindo, feia, nunca vai estar estar feia. desarrumada. Aí ela vai pensar assim, ela não fede. Ela não fede, quando ela vem para o altar, ela pensa assim, eu vou casar um homem rico, porque mulher só quer casar com um homem rico, um homem próspero, eu vou viver numa casa linda que vai ser um palácio. Essa é a ideia. Nós vamos todas as manhãs, ele vai cozinhar, olha, ele vai lavar pratos para mim, porque ele é um cara prendado, ele é uma pessoa de Deus. Ela vai fazer também para mim, linda, vai cozinhar, sempre perfeita, sempre maravilhosa. Isso, vamos vai estar magra. Quando eu estiver limpando a casa, eu vou ter tudo que eu preciso, tudo que for. Isso é uma expectativa, né? As crianças, eu vou fazer filhos lindos, nossos filhos vão ser perfeitos. Vamos ter uma família perfeita. Vou ter sempre
tudo que eu quiser, a mesa perfeita, né? Essa é uma expectativa. Mas às vezes a realidade É outra. é outra. O cara... Dura essa realidade. Uau. Meu Jesus. Às vezes eu comecei assim, amor. Amor, continua jejuando, amor. Aí, olha, aí é a realidade. Essa é a realidade. Outras realidades, né? Às vezes ela sonhou com a casa e tal. Olha como ela acaba aí o dia a dia. Ele sonhou, né? Tá Com na aquela lida, mulher né? sempre linda, É. sempre perfeita. E esse é o dia a dia de uma mulher dentro de casa. O dia a dia dentro de casa. Aqui em Manaus está quente, né? E ela saiu do banho ali, aquela coisa difícil. Só de sutiã. Expectativas. Vai lavar louça, só de sutiã. Expectativas e realidades. E aí, quando a gente volta para essas demandas, que olha para os nossos desafios, a gente vai precisar pensar assim: Deus, por que a minha família não está bem? E aí eu vou te mostrar aqui, eu quero primeiro dizer que a receita Deus nos dá. O casamento é como um bolo perfeito e a gente tem que seguir a receita. Tem que seguir E a aí receita. vamos seguir a receita? Então, Tá. Esté, esse bolo que a gente 3 vai fazer aqui ovos. hoje. 3 ovos. Tá, ok. Então, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de Você açúcar. tem Cadê o aqui açúcar? açúcar. Tá, já posso começar a fazer? Ok. Ok, vamos lá. Eu aconselho você ler a receita. Não, minha mãe me ensinou um monte de coisa. Tá bom. Eu gosto mais doce. Ah, é? Aqui tá falando 3, mas eu posso colocar porque eu sinto, eu tenho um sabor mais apurado. Você tá botando açúcar, né? 3,75 de açúcar. A receita pediu 3. Os ovos. Ok. Olha aí. Então, como eu estava falando a vocês, pelo amor de Deus, é só 3, né? É só E 3. se eu botar 4? Sei, você que sabe. Tá. Eu nem mando em você. É isso mesmo, amor. Cadê um lenço aqui? Ok. O que mais? A receita aí. 2 xícaras de açúcar. 3 xícaras de farinha de trigo. Mas não era 3 colheres, duas, não. Segue a receita, Pedro Bó. Amor, tu disse que era 3 colheres. 2 xícaras. Mas ninguém me falou, eu coloquei Não, 3. você disse que a sua mãe. Não fala da minha mãe. Não mete a minha mãe nesse negócio. Mamãe é uma mulher consagrada. 3, agora eu coloquei 3. Numa tigela, Eu já sei, eu vou coloque colocar. os ovos e o açúcar. Eu gosto. Bata Doce. por 2 minutos até que forme um creme fofinho. Você não aprendeu que numa receita você tem que seguir Amor, passo a passo? Eu vi a minha mãe fazendo lá em casa. É pra bater com isso, né? Isso aí tem que ser aqui, minha irmã. Manteiga, Manteiga, quanto? 3 colheres de manteiga. Isso vai engordar. Eu tô fit. Eu acho que não precisa muita manteiga. Isso aqui é coisa de macho. Quanta gente está fazendo o bolo, me lembrei, a gente está parecendo aquele programa aqui de Manaus que faz, bom, como é aquele, é uma revista aí famosa,
Aí tem uma pessoa, não me lembrei o nome, como é que é? Uma xícara de leite. Peraí. Já que a gente tá aparecendo aqui aquele programa, vou chamar a Dona Rai. Dona Rai, vem cá, querida. Dona Rai? Olá, muito boa noite para você que está ao vivo nesse programa de culinária especialmente feito por dois artistas que acabaram de chegar em solo amazonense, vieram do estado de São Paulo, onde realizaram um seminário da família e quem estava com saudade aplaude. Oi! Esse casal de artistas que inclusive ela é tão apaixonada pelo marido, mulheres, pega o mistério, porque aqui tem A de Arão. Oi! Aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? Dona Rai, qual é o babado aí? Que diz que nesse programa agora tem um monte de babado. Qual é o babado? Aqui. E gosta de fofoca, né, gente? Gosta. Mas essa fofoca é boa, Não inclusive. esquece da receita. Peraí, que a siga. Dona Rai entrou. Eu tenho Mas que... é porque ele tá de olho aqui nos babados que eu vou contar. Se você não seguir a Amor, receita, relaxa, o relaxa. bolo vai dar errado, Não amor. deixa de ser chata. Ouve a Dona Rai. Diga, Dona Rai. Gente, no próximo sábado acontece o Plenas aqui no Miss Centro-Sul, um evento inclusive que a nossa palestrante, a nossa Masterchef, vai ser uma das palestrantes. Esse evento é voltado para mulheres, você está convidada. Muito Acontece também na próxima semana de 3 a 5 de agosto, o Congresso Mulheres de Honra lá no Mir Ponta Negra. As inscrições estão cadê abertas. as mulheres aí, Cadê as gente? mulheres? Vão participar também. Mulher, aprender mais sobre honra, vai lá participar, porque vai trazer, além da apóstola Marita Terra Nova, apóstola Esther, Amazonas, que vai ser também uma das preletoras desse congresso, vai trazer também uma das primeiras apóstolas do M12 no Brasil, a apóstola Valnice Milhomens, que é maravilhosa. Então você é nossa convidada, viu? Obrigado, Dona Rai. Por nada. Ok, amor, tu botou um negócio aí que tu não me falou. Uma xícara de leite. Bota aqui, amor, que já tá quase bom. Amor, tão rindo de mim. O pessoal invejoso é nojo. Aqui. Tá bom. Muito bem. Uma pitada de sal. Me dá aí. Tem que ficar batendo, né? Eu não sei o que a tua mãe ensinou, mas é bom ficar batendo. Deixa de ser nojenta, Esther. Eu gosto um pouco salgado, agridoce. Tu sabe. Segue a receita. Amor. Como que você vai ter um resultado bom se você não segue a receita? Isso é falta de sabedoria e de... Por que tá quanto? Você tem que botar o trigo. Cadê? São quantas... veja aí na sua receita, quantas de Uma trigo? colher de sopa, uma... 3 xícaras. 3 xícaras de farinha de trigo. Tem que saber ler, né? Os humilhados serão exaltados. Só tem uma batedeira dessa. Você sabe que quando a gente está construindo a nossa família, muitas vezes a gente traz conceitos da casa da mãe, da casa do pai. E às vezes esses conceitos, a gente tem eles assim como plenamente certos, porque foi a mamãe. Conceitos assim, que dentro da gente, ele é bem verdadeiro, assim, bem grande, porque assim, foi sua mãe que te ensinou. Foi teu pai. Tem pessoa na terra que a gente respeite mais que mãe e pai, quando a gente vive bem com os nossos pais, que os nossos pais não deixaram a desejar. E isso é uma receita. Quando a gente vê o modelo dentro da nossa casa, é uma receita que a gente traz. Boa ou ruim. Boa ou ruim. E o desafio, às vezes, é que a receita não dá certo. É porque, e é isso que eu queria pontuar aqui, porque
por mais que o que o papai ou a mamãe me ensinou, mas se o ensino, ele não foi como a Bíblia diz, se o ensino não seguiu a instrução que veio dos céus para nós, por mais que a gente tenha a melhor intenção, a gente pode complicar a nossa família. E às vezes a gente vai precisar deixar alguns valores da casa do pai. Você vai precisar deixar alguns conceitos da casa da mãe, dos seus avós. Às vezes as mulheres vêm com conteúdo muito forte, né, de famílias de mulheres Sim. muito fortes. Às vezes a receita vem, né? Aquilo é muito rígido. As coisas muito rígidas, às vezes, na educação, na forma de pensar, tem que ser feito exatamente desse modelo, e às vezes não é um modelo bom. Olha, você veio, por exemplo, o seu testemunho pessoal, você veio de uma família de mulheres muito Espera aí fortes. que eu estou fazendo o bolo. Ué, eu tô também mexendo aqui, a gente pode falar. Tu não faz 3 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo? Mas às vezes é difícil, tem que prestar atenção assim na receita. Então, o que eu queria te dizer, gente, é assim, no caso da apóstola aqui, ela veio de uma família de mulheres muito fortes. A avó dela ficou viúva com 6 filhos. 9 filhos. Com 9 filhos. E essa mulher, ela precisava ter uma força. E ela já era... Vai botar? Então ela já tinha um sangue ruim. Sangue ruim? É assim, maneira de falar. Ah, tá. Aí, assim, ela... Aí Queima, ela Jesus. Queima assim, ele. teve que se virar, como qualquer Liga mulher. o forno, Solange. Liga o forno, sol. Aí, gente, ela teve que ser muito forte, com isso gerou filhas muito fortes. E essas mulheres, quando foram para esse casamento, olha só, uma mãe sem marido que precisou, ela decidiu não casar porque tinha várias filhas, disse, vou proteger minhas filhas, não vou colocar nenhum outro homem aqui para fazer mal. Em contrapartida, ela precisou ser aquela história lá do pai e de mãe, né? E isso gerou mulheres muito fortes. Gerou descendência forte, já um sangue forte, com personalidade forte. E essas mulheres fortes geraram filhas fortes. E quando essas filhas fortes vêm para dentro da família e dentro do casamento, o modelo da vovó, o modelo da mamãe vai ser o meu modelo. Muito complicado. Qual é a tendência? Quais são os desafios? Aí, as quebras dos relacionamentos, porque quando uma mulher, ela é muito forte, mas ela não tem sabedoria para lidar com o marido, isso gera muita tensão. Gera muita tensão, gera muito conflito, porque a melhor receita é a receita de Deus. Quando a gente casa, Deus tem um modelo, uma receita. Dentro dessa receita, o homem é o cabeça da mulher. Continue fazendo sua receita, senão seu bolo não vai dar certo. Seu casamento está dando certo? Tá. Nem que vire um filhote, mas vai dar. Tá bom. O que é que você já botou aí? Não era o trigo que você me deu. É? Tá certo. Tá bom. Agora, Eu já estou terminando o meu. amor, eu também. Amor, o que você diria para mulheres que são fortes e casaram com homens que elas conseguem dominar? Que conselho você diria? Porque a Bíblia diz que a sabedoria está na mão da mulher. Se ela tiver sabedoria, ela edifica a casa. Às vezes nós homens, nós não temos uma capacidade específica que as mulheres têm. As mulheres são dotadas de uma habilidade dada por Deus, de conseguir administrar e ter o governo da casa como um homem não consegue. A mulher consegue alinhar, se ela tiver sabedoria, ela se alinha com o homem,
ela conecta, né? Ela une as pontas, ela faz as costuras necessárias dentro da casa. E essa conexão é um dos maiores pontos de sabedoria de uma mulher, saber se conectar ao seu marido. Então, eu posso ser uma mulher de personalidade forte, mas isso não quer dizer que eu preciso quebrar a liderança desse marido. Muito pelo contrário. Se você tem uma personalidade forte, você precisa conhecer o seu marido. Conhecimento. Para saber como lidar com ele. Porque às vezes, quando falta conhecimento, você vai menosprezar. Geralmente, muitas mulheres menosprezam o marido quando ele erra, quando ele não sabe fazer determinadas coisas. Às vezes é pelo simples fato, ou pelo fato que não é nada simples, né? Mas dele não saber lidar com algumas coisas dentro de casa ou no relacionamento. E a forma, tá continuando aí a receita, né? A forma. Amor, posso te ajudar? Não preciso. Ah, tá bom. Então, a forma como você ajuda, dá para ajudar, não dá? É bom você provar para saber como é que está a textura da massa. Espera aí, calma. É para provar? Tá gostosa. Tá gostoso? Tô te dizendo, rapaz. Dona Luísa nunca falha. O bolo da Dona Luísa é bom mesmo. O que foi? Gostoso. Amor, tá faltando Errou aqui. a receita? Não, se você quiser pode provar. Deixa eu provar. Aqui tá faltando uma colher de sopa de fermento químico. Com dica. Bora lá. Dica. Não disse? Amor, você botou mais sal. Eu te falei que eu gosto de agridoce. É uma bola bolo. É uma bola bolo. Você leva lá para sua mãe depois da... Ser generosa com a Dona Luísa. Você estava falando dessa força das mulheres, mas agora quando às vezes o homem é muito forte. Então, compreender o homem, você precisa se ressignificar, não ter aquele pensamento que o homem não presta, que o homem não vale nada, aquela coisa da Barbie, daquela coisa que está se pregando muito hoje, né? A desconstrução do homem. Eu desconstruo. É muito fácil uma mulher de personalidade forte desconstruir o seu homem. Mas o que tem a Barbie com isso? Aquela bonequinha linda. Aquela boneca linda, ela não é uma mulher que constrói um homem. Ela é uma mulher desconstruída nela mesma. E ela também não quer nem saber. Até porque o Ken, ele mesmo já é desconstruído, né? Mas ela mais do que isso, ela se comporta, continua isso a receita. Ela se comporta dentro do relacionamento de uma forma a desconstruir. Nesse filme é assim. Nesse filme é assim. Se um relacionamento, você tem um marido que ele é mais suave, que ele não toma decisões tão rápidas, O que fazer? que ele é analítico, que é um analítico, ele pensa, ele faz cálculo, ele imagina, vai dar certo, não vai dar certo. Às vezes ele passa 3 anos para decidir. Então, você vai ter que criar estratégia dentro desse relacionamento para ajudar esse homem a fazer decisões e a ter um caminho de segurança, porque geralmente a pessoa analítica, ela precisa de segurança, ela não pula aqui. Um colérico dá um salto aqui, pula tranquilo. Um sanguíneo também. Mas um analítico, um melancólico, ele diz assim: isso aqui é muito alto, eu posso quebrar meu pé. Mas tem mulheres, Esther, que elas não têm paciência com esses homens que são mais analíticos, E mais esse é um melancólicos, fator que mais opera contra. introspectivos. Porque as personalidades dominantes e fortes, elas não querem ter paciência. Mas aí é que Elas entra a desconstroem importância de você conhecer a pessoa. Tem que estudar, tem que saber sobre. Conhecer, Mas o que você ter diria sabedoria. de uma mulher que é casada com um homem que é brincalhão? Tudo é brincadeira, ele leva
ele se troca às vezes com os filhos, brincando, brigando, sempre atrasado, o famoso sanguíneo. Como é que essa mulher lidaria com ele para ter um casamento equilibrado? Porque nem tudo é brincadeira, tem a hora certa para fazer as coisas, mas às vezes parece que ele é um filho mais velho dessa mulher, que ela se vê tendo que carregar as coisas só, ou às vezes eles são tão bagunçados, tão bagunceiros. Ele é bagunceiro, às vezes desordeiro, mas ele é de personalidade dominante. A melhor forma de lidar com uma pessoa dominante é com honra. Com honra? É com honra, porque por que ela tem uma personalidade dominante? Porque de alguma maneira ela foi feita por Deus para o domínio. O sanguíneo. O sanguíneo tem isso. Então, você pode levar essa pessoa para vários movimentos dentro das relações, se ela se sente honrada, se ela se sente respeitada, mesmo que ele seja um brincalhão. E às vezes quando ele está no emprego, aí muda para outra, aí entrou numa faculdade, parou, não terminou. Manda para a libertação. Não, amor, fala sério. Olha, às vezes é uma pessoa inconstante. Porque às vezes a mulher pode achar que o marido, esse marido que é brincalhão, que é divertido, que os filhos amam, os pais sanguíneos. As crianças carregam amam. Essas crianças, brincam e tal. Mas ele não leva nada a sério. Mas parece que ele não leva as coisas muito a sério. E como é que essa mulher vai lidar com esse homem que muitas vezes ela se frustra, porque às vezes nem sempre o dinheiro é o papel principal que ele está preocupado. Geralmente os sanguíneos, uma das coisas que eles se preocupam é o relacionamento. E eles gostam de se relacionar, de brincar, de falar. E aí, se for uma mulher que não é muito de relacionamento, você pode ir de frente. Então, como agir com sabedoria? Você tem que se abrir para relacionamento. Você casou com uma pessoa que é muito brincalhona, você tem que brincar com ele. Você tem que rir com ele. É porque a gente vê piadas dele. Por exemplo, eu fico rindo das piadas do Arão. Não é, amor? É. Você gosta? Mais ou menos. Mas eu me divirto com ele. Mas na hora que eu sou séria. E ele aprende, ele sabe também lidar quando eu estou séria. E ele me respeita quando eu estou séria. Vou levar a situação, é sério e tal. Ana. Quando é uma pessoa extremamente, a sabedoria está aqui, ó. Você é uma pessoa sanguínea, você tem que ter sabedoria para dosar o seu sanguíneo. Agora, para dosar essa parte, porque senão você pode acabar com o seu bolo do casamento. Agora, quando esse homem, ele é aquele mandão, que não ouve a mulher, que só ele que decide, só ele que está certo, só ele que... A mulher, ela quase é apagada. Que conselho você daria? A Bíblia diz, a mulher sábia edifica, mas aí às vezes tem, dentro desse componente, nós estamos falando aqui de conhecimento, de temperamentos de homens. Como é que essa mulher é um colérico que tudo ele está pronto para brigar, tudo ele tem argumento, tudo ele sabe de tudo, né? Os coléricos, eles são conhecidos por pessoas, eles se acham com uma alta capacidade de resolução das coisas, e na maioria das vezes são líderes natos, normalmente são. E aí quando ele chega em casa, ele quer fazer, se não cuida, a mulher vira capacho, os filhos, ele vira um general, ele afeta muito os filhos homens, as filhas mulheres também ficam muito afetadas. O que você diria para essa mulher? A sabedoria, se você tem um cônjuge colérico como esse que o apóstolo está colocando aqui, muito dominante, você não pode botar o pé muito para trás com o dominante. Você tem que se pôr com o dominante, mas de uma maneira que deixe-o no controle. Você pode girar ele para muitos lados, mas ele tem que se sentir no controle, ainda que ele não controle 100%. O que acontece com esses relacionamentos é que às vezes a outra pessoa ela vai se ofendendo, e ela vai se colocando dentro do relacionamento só como uma pessoa ofendida, e ela vai se escondendo e o outro vai tomando conta de tudo.
O que acontece aqui também é que o dominante começa a ter raiva do recessivo, porque não se põe, a pessoa já está muito descaracterizada. O que você deve fazer com sabedoria, se você tem um cônjuge dominante, é dizer: amor, concordo com você, acho importante sua ideia, mas eu gostaria também que você agregasse isso, que você visse isso. Excelente a situação, nós temos que ser mais cautelosos. Você acha que não vale a pena ser mais cauteloso? Então, o dominante, ele vai precisar se manter, principalmente se for um homem, a mulher vai ter que deixar ele no domínio. Só que ela pode e ela precisa se colocar dentro da relação, ajudando, aconselhando, colocando a parte dela, dizendo que não está bom para ela, mas que ama, mas que está ali para ajudar. E quando ele não quer ouvir isso, Esther, o que ela tem que fazer? Uma das coisas que a gente aconselha biblicamente quando o cônjuge está totalmente fechado é orar. A oração, ela move situações, e quando a gente tem conexão com Deus na oração, o Espírito de Deus traz, em momentos muito peculiares dentro do relacionamento, o Espírito de Deus traz dicas. O Espírito de Deus fala com a gente como agir com o cônjuge. Por isso que o salmo que você trouxe, apóstolo, ele começa dizendo assim: feliz o homem que teme ao Senhor. Quando você lida com um cônjuge que não teme ao Senhor, você tem que ter sabedoria dobrada, você tem que ter oração para saber falar na hora certa, se comportar na hora certa. Então, uma das coisas para um cônjuge que não quer nada, às vezes não quer ouvir nada, geralmente quando se chega a esse nível, não quero ouvir, fecha tudo, é porque tem outros elementos também agregados, que não é só um conflito de temperamentos. Pode ter uma traição ali, uma raiva, pode ter uma mágoa muito grande, um abuso não resolvido, muito sério entre o casal, uma violência. Agora, quando o homem é assim paradão, hoje a gente vê muito isso, assim, né? Por exemplo, esse filme da Barbie, por que está dando uma revolução no mundo inteiro esse filme? Né, que a Barbie que estão apresentando aí, gente, é uma mulher empoderada, né? Uma mulher que faz o homem o seu capacho, que faz do homem gato e sapato, e ele é um homem que recebe isso. Agora, não é só um filme qualquer, e é muito importante você entender isso, que está havendo uma revolução na sociedade. Eu queria falar aqui para os homens uma coisa, que está acontecendo uma desconstrução na masculinidade dos homens. O que o Conselho Federal de Psicologia nos Estados Unidos, no mês de abril, decretou, e quando faz tudo que acontece nos Estados Unidos, você sabe que vai jogar para o mundo, tá? O Conselho de Psicologia disse que a atual masculinidade, escute o que eu vou dizer aqui, você que está online ouvindo, a atual masculinidade que vivemos hoje, a atual masculinidade vivida hoje, ela é nociva para os meninos dessa sociedade. Sabe o que quer dizer isso? Que a maneira como nós homens estamos educando os nossos filhos faz mal para eles. Os meninos precisam ser mais leves, a educação masculina precisa ser mais frouxa, mais feminina, mais feminizada. E é o que está acontecendo. É uma desconstrução. É uma desconstrução. É uma corrupção, é uma forma de corromper, né, os princípios cristãos, judaicos da família, do patriarcado e do matriarcado. Outra coisa também importante, por exemplo, na lei, as leis que precisaram ser criadas, aí, por exemplo, a lei do Brasil, a lei da Maria da Penha, que hoje ela também ajuda a referência a outros países.
Mas a forma como a lei da Maria da Penha e que as mulheres precisam ser protegidas por causa do excesso de violência realmente contra as mulheres, essa lei como ela também está, de certa forma, as leis estão sendo feitas cada vez mais para calar a voz do homem dentro da casa e dentro da sociedade. Nós acompanhamos vários casos e situações de violência, somos completamente contra qualquer tipo de violência, especialmente contra mulheres e crianças, né? Até mesmo a violência na questão da homofobia, que existe mesmo muita violência. Isso aqui também faz parte da receita. Tá. Já esqueceu? Não, tu já passaste aí, óleo? Passei manteiga. Tá. Aí, untou. Isso. Aí, essa violência, ela é que, como a lei está sendo posta, o que está acontecendo na sociedade? Homens que estão sendo enjaulados também por mulheres manipuladoras, mulheres que também têm se aproveitado dessa lei, que é uma lei de proteção, uma lei boa, mas que também tem restringido a forma desse homem se comportar dentro dessa sociedade. Uma coisa bem maligna. É uma coisa uma linha muito tênue entre do que é bom e o que, aonde mulheres cheias de más intenções, com alguns homens, não são todas, podem criar certas situações. Agora, eu faria assim, essa mulher, a gente está falando aqui sobre ações e essa receita de um casamento, de viver bem, de seguir princípios e conhecimento. Então, a receita de um casamento, a gente tem que temer a Deus, a gente tem que ter sabedoria para conhecer o cônjuge, saber lidar com o temperamento do cônjuge, se colocar dentro da relação, se conhecer também. Isso faz parte da gente compreender a gente e dizer, não, amor, eu sou assim, amor, não faz assim, porque isso me machuca. Isso é muito importante dentro do relacionamento. Se eu não tenho capacidade de falar ou coragem, tem muitas pessoas que não têm nem coragem de falar das suas dificuldades. Quando eu não consigo expressar minhas emoções, o que eu tenho que fazer? É porque os homens muitas vezes têm dificuldade de expressar as emoções. Sim. E se a mulher é casada com um homem desse, que às vezes até para dizer eu te amo, como é que ela deveria lidar com isso? Ele deve ter uma linguagem de amor. E aí você precisa conhecer e ajudar, que às vezes eu o conheci homem não consegue conheci expressar. Alguns homens assim, que ele tem uma linguagem de amor. Ele briga com a mulher e aí a linguagem de amor dele é chegar à noite pronto para fazer sexo. Porque ele acha que fazendo o sexo, dando prazer sexual a ela, é uma maneira de pedir perdão e às vezes até traz um presente. Tem muitos homens assim. O que você diria para a mulher que tem um marido como esse aí? O cara, não estou dizendo que isso é certo, é bem errado. Mas o que você, como mulher, diria para esse tipo de homem que tem esse perfil? Eu diria a você, a um tipo de situação como essa, dentro da conjugalidade, que você aceite o presente. Né? Porque às vezes, ele chega com o presente... Um iPhone. Não, claro que eu vou aceitar o iPhone. Né? É perfume, aceite o perfume. Muito, gente, é muito isso. É muito, porque, você tem ideia. Como a pessoa está ofendida, ela não quer aceitar o perfume, nem o iPhone, nem o bombom. Claro, porque a pessoa a mulher quer o perdão, quer o pedido de perdão. Mas ela pode ir por um caminho de sabedoria, de aceitar. Dizer, amor, eu aceito o seu presente, eu quero lhe dizer que você me ofendeu. E eu quero lhe pedir perdão. Lá vem você, eu estou te dando aqui o presente. Mas eu aceito o seu presente. Tu é uma ingrata, mas... Não, eu aceito o seu presente. Eu estou te pedindo perdão. Eu agradeço. Eu agradeço. Mas eu quero lhe dizer que eu fiquei muito ofendida com a sua palavra, a forma como você falou comigo. Mas eu já te pedi perdão. Não quer o presente, eu levo. Não, não leve não, é meu. Poxa, eu quero fazer as pazes contigo. Tu é toda chata mesmo daqui da casa. Mas amor, muito obrigado. Já dá para botar aqui? Muito obrigado pelo presente. Já dá? Já dá o quê? Já dá para dar? Ainda não. Uau! Ei, não, vai para lá, vai para lá. Tá fora, tá fora. Isso, agora tá dentro. Não te mete, eu tô fazendo certo. Poxa, eu tento fazer as pazes aqui, você... Tu sabe quanto foi esse iPhone? Quantas prestações eu tive que pagar? Quantas?
Mas amor, você está cada vez melhor. A primeira briga, você me lembra que você me deu uma carteira furreca? Agora você está me dando um iPhone. Amor, tu sabe que isso tá gostoso? Tá gostoso? Tá, amor, o pessoal aí, os Você tem invejosos vão dizer que não. Você tem que provar o meu, amor. Agora, vou botar aqui. Isso. Quando a gente segue a receita, a massa ela fica no ponto certo. Beleza não põe mesa, meu amor. Você vai ver depois. Olha aí, nem fechou. Amor, você vai gostar. Opa! Você vai gostar, amor. Você vai gostar. Então, amor, eu estava dizendo que você está cada vez melhor. Você já me deu um iPhone, a última briga. Agora, quando um homem não quer trabalhar e quer que a mulher sustente ele, que conselho você daria? Tem uma pergunta mais fácil? Você sabe que tá cheio de homem assim hoje. Os homens... Amor, você quer provar meu bolo? Eu não, o meu tá ótimo. Poxa. Isto é Ai, assim. amor, tá uma delícia. Presta atenção. Olha Amor, pra você vai mim. gostar do meu bolo. Prova, amor. Prova. Diga aí, tá no ponto o Amor, açúcar. tá igual o meu. Pode... Não, tá não. Gente, é sério. Amor. Prova. Amor, tu não pode mentir. No altar da casa de Deus. Até os... Prova aqui. Amor, o teu tá muito salgado. Não. Amor, tu faz comida salgada, eu nem reclamo. Olha aí. Tá médio assim, amor. Ah. A próxima receita, amor, você tem que botar menos sal. Porque isso aí não é ovo, amor. Você não tá fazendo ovo assim mexido. Você não seguir a receita. Olha aí, ficou médio, mas podia ter ficado ótimo, né? Por que tu quer ser sempre a minha mãe? Mas eu não quero ser sua mãe. O maior desafio dentro da conjugalidade é quando o casal vive na competição. Isso é uma falta de sabedoria muito grande. É porque, sabe o que é que move um ao outro? Orgulho. Sabe que os fariseus chegaram com Jesus e disseram: Jesus, pode divorciar, né? O senhor sabe que Moisés, ele deu carta de divórcio, ele autorizou que as pessoas divorciassem. O que o senhor tem a dizer? Ele disse assim: sabe por que Moisés deu a carta de divórcio? Pode. Vai pro forno, tá, amor? Aquece. Quantos graus você quer o seu, amor? Amor, igual o teu. Ah, é? Faço ideia. Faz igual o teu, amor. Manda essa empreguete fazer lá. Ó. Amor, cuida. O empregato ali. A dona... Tia Anastácia, querida. Tia Anastácia. Isaura, vem cá, querida. Olha, amor, você pode ser preso por discriminação. Não, mas ela é branquinha, loura. Olho azul. Quantos graus a senhora botou o meu lá? Vai botar lá o meu. 109. Eu pensei que era 360. Não vai tostar o bolo. Sabe por quê? Casamento tem aquecimento. Casamento tem dias que a coisa tá quente. E o forno aqui, por mais que vocês estejam duvidando que o bolo da Esté tá melhor que o meu. Mas foi só uma se coisinha. o forno estiver fora da hora, se o forno não estiver aquecido como deve. Na temperatura ideal, porque você pode, se você aquecer demais, vai queimar o bolo. É por isso que na hora desse bolo, que é o casamento, que nós estamos tentando retratar aqui, na hora que a coisa quer aquecer demais, eu preciso baixar, eu preciso equilibrar. Lembrando que o fogão tem um botãozinho lá que você pode baixar. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo nisso. Todos nós podemos baixar a temperatura dentro do relacionamento conjugal. Quando está muito aquecido, a melhor coisa
é calar. Calar faz parte de um princípio de sabedoria dentro do relacionamento, quando a coisa está aquecendo demais. E quando um calar, o outro respeita. A massa pode ter sido certinha, os ingredientes certinho, você está fazendo certo. Por exemplo, muitas vezes nós atendemos casais que eles dizem assim, casais crentes assim, cresceram crianças dentro da igreja, tornaram-se jovens adultos, casaram-se até virgens. É muito comum isso acontecer. Ele nunca se envolveu com nenhuma mulher, ela também nunca com nenhum homem. Então eles seguiram os ingredientes certinho para uma família feliz, como a Bíblia orienta. Mas às vezes a gente tem que estar consolando eles, porque eles dizem, olha, eu fiz tudo certo, eu não me prostituí, eu nunca traí ele, nunca traí ela foi a minha única mulher, isso, aquilo, outro. Por que deu errado? Né? Se eles usaram os ingredientes certos, mas na hora dos aquecimentos, na hora do forno, ou no dia a dia do casamento, porque quando a gente fala do modelo Disney de casamento, casaram e viveram felizes para sempre. Não existe essa história dessa vida contínua, vai ter o aquecimento, vai ter o desafio. E aí eles fizeram assim, seguiram cada um dos passos, mas a vida do dia a dia do casal vão ter cada dia... Mesmo seguindo os passos, podem ter um dia que vai aquecer demais. Então você pode às vezes perguntar, meu Deus, por exemplo, hoje, às vezes, pastor tal divorciou, apóstola tal saiu, isso, aquilo, outro. Meu Deus, homem consagrado, mulher consagrada. Vamos falar sério que às vezes eles seguiram aqui os ingredientes, mas fazer esse bolo e manter esse bolo gostoso, funcional, é algo contínuo, é um estilo de vida que diariamente eu vou precisar aprender a me submeter a Esther tem que aprender a se submeter a mim, eu vou ter que tirar a competição, eu não tenho que achar que eu sei mais que a Esther vai ter que morrer para não achar que sabe mais do que eu, todos os dias eu tenho que fazer concessões dentro desse casamento. Então é uma construção diária. Se eu quero que essa coisa seja doce, por exemplo. E essa concessão, eu quero deixar aqui uma pérola muito importante dentro do processo de sabedoria da conjugalidade, é a humildade. Às vezes a gente precisa, às vezes não sempre, a gente precisa ser humilde para reconhecer o nosso lugar de mulher, o homem reconhecer o lugar dele, reconhecer que tem que parar, reconhecer, não, eu preciso me posicionar, eu preciso falar, eu preciso chorar, né? Às vezes é importante as mulheres colocarem as suas fragilidades femininas, que às vezes você nunca quer colocar, e aí o homem acha que você sempre é a Mulher Maravilha. Eu queria até falar sobre isso, as mulheres muito fortes. A gente está falando de conhecimento. Às vezes você pode ser uma mulher muito forte e você se acostumou a não mostrar suas emoções, suas fragilidades para o seu marido. Grande erro. Grande erro. Grande Tem que erro. mostrar. A Bíblia fala sobre isso. Estou cansada demais, não consigo trabalhar tanto, meu corpo não aguenta, a forma como está acontecendo, eu estou me fragilizando cada vez mais. Você me machucou, isso está doendo. Isso dói, isso fere. É importante. Quando você, mulher, aprende a mostrar sua fragilidade, eu não sei até onde eu aguento, isso é demais, e você demonstra fragilidade, sabe o que acontece com a maioria dos homens? O quê? Quem pode dizer aí? Os homens cedem. Porque se tem uma coisa que pode tocar e mexer em muitos homens, é ele olhar e ver que você é frágil. Sim. Porque quando nós homens, por instinto natural, a testosterona, a gente está sempre pronto para brigar. Bota o teu se eu vou contrapor... E se você é sempre o contraponto, a dureza, a carnalidade masculina, ele vai sempre provar que porque ele é homem, ele é macho, isso, aquilo, outro, ele sempre vai... Para, Esther, né? Porque tu tá na frente aqui. Eles vão embora, tu vai ficar lá em casa. Entendeu? Então, essa força que a mulher vai,
isso agiganta-se no homem, que ele não consegue olhar para ela e perceber, como Deus disse Ela é assim, frágil. mulher, o teu desejo será para com teu marido, e esse marido ele vai te envolver, a nossa função de marido, de governo, de domínio, é de cuidar. Então quando eu vejo que essa mulher é muito forte, que ela é resoluta, que ela resolve todos os problemas de casa, que ela cuida de todos os problemas dos filhos, que ela consegue pagar todas as contas. Eu pago minhas contas, eu não preciso de ti. Isso, é maravilhoso, gente, é maravilhoso ser uma mulher dessa, porque a gente é capaz até de dizer assim, benção mãe, porque ela é como uma mãe, ela cuida de mim, ela me dá comida, ela me supre, ela paga as minhas contas, eu não consigo pagar tudo, ela paga tudo, ela resolve tudo, ela é legal, só é ruim de cama, mas ela resolve as coisas. Então quem cria uma mulher dessa não é o homem, é a mulher que se cria assim. Quem cria um homem assim é a mulher. Se ele já tem tendência para isso, ele não vai querer fazer isso, seu marido. Se você é essa mulher super poderosa e faz você, seu marido não vai fazer isso, ele vai fazer isso aqui. E quando ela vai levar. Ela vai levar. E quando você sai da posição e é ela que está nesse governo, como é que essa mulher se sente? Ai, seu fraco. Fraco, não aguento frustrada, mais. Cansada, porque você resolve tudo. Você sabe de tudo, você cuida, administra tudo, você tem uma hora que você cansa. E sabe qual é a idade boa que cansa? Quando ela começa a chegar ali pelos seus 40, 45, é a idade ali também que está tendo mudanças, tem um cansaço físico, as mudanças hormonais, uma pré-menopausa ali, a menopausa se estabelecendo, os filhos já estão entrando na vida adulta, estão tendo independência para fazer um monte de coisa, essa mulher se vê esgotada, mas o filho que ela criou e ele gostou de ser criado. Mas eu não quero mais não que você seja filho. E aqui pode ter rupturas. Então quando a gente não segue as instruções de Deus. O bolo está cheirando. Está cheirando aí já? Quando a gente não segue as instruções de Deus, do manual do Senhor, me dá uma Bíblia aí, que é um manual. Deus nos dá dicas nesse manual. Me traz aqui. Quando a gente tem conhecimento e a gente recebe a instrução daquele que quer que as nossas vidas sejam adocicadas, que as nossas vidas sejam boas. Às vezes as receitas do nosso bolo a gente faz para ser o melhor, um bolo gostoso, né? E quem cozinha, quem faz, gosta sempre de apreciar. Você gostou, foi bom, mas às vezes a gente bota sal demais. Você botou fermento, amor, no bolo? Eu te pedi. Eu não pedi? Olha, cadê os homens? Eu pedi, eu disse, amor, cadê o fermento? Aí você disse, aí, tu botou no teu? Botei. Mas amor, é só seguir a receita. Ah, amor, mas eu gosto de bolo, se não crescer, eu gosto de bolo solo. Traz aqui, olha só, já? Ah, já. Vamos comer bolo, pessoal. Não dele. Ai, obrigado. Olha aqui. Deixa eu provar, cadê a faca? A faca. Cadê uma faquinha aí? Tem faquinha aí, cadê? Eu acho que amor, não veio faca. Cadê tu pega uma lá. Mas a textura do teu tá um pouco diferente, né, amor? Amor, tu esqueceu o fermento, eu acho. Amor, por que o teu tá diferente? Porque eu segui a receita aqui, amor. Cadê a faca? Mas, amor, uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas vivem de aparências. Vamos ver o que é o real e o que é o mais gostoso. Mas enquanto eles chegam, Esté, eu quero falar aqui, nós vamos ver aqui, porque às vezes a gente pode ter caprichado no sal, assim, às vezes no relacionamento, você pode ser uma pessoa salgada. Muito sal. Muito sal, a comida perde gosto. Então, às vezes, você pode ser a mulher salgada, né?
a mulher que está sempre aborrecida, insatisfeita. Às vezes você Obrigada. pode ser a mulher que é doce demais. Você sabe que o doce demais, às vezes você não se importa com muitas coisas ali. Você cria um marmanjo como é esse que a gente falou ali. E a vida para essa mulher também fica difícil. Às vezes, se essa receita aqui, às vezes um bolo de limão, um bolo de laranja, se a gente botar... Puta duro. Muito limão. Se a gente... Como é? Bate de novo, amor. Continua pregando, meu filho. Ok, vamos cortar. Vamos ver essa receita. Ok. Tá igual o bolo que a mamãe fazia. Não, tua mãe não fazia esse bolo, não. Tá muito ruim mesmo, né? Dona Rai, tu não quer provar? Agora prova o meu. Prova o meu agora. Pera aí. Deixa eu provar o teu. Não. Você quer água, amor? Fica parecida, amor. Tá fazendo... Vou provar o meu. Ou o teu. Tá quente. É, amor. A próxima vez, você diminuir um pouquinho o sal, botar fermento, vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Então, às vezes, gente, aqui esse bolo que tá solado, a gente segue as receitas mal e porcamente. Às vezes você, como um cristão, como crente, segue uma parte, segue outra. Você viu que nessa receita aqui, eu me distraí muito. Eu botei alguns ingredientes a mais, porque às vezes a gente acha que algumas coisas... Eu acho que você não deu assim muita importância, né? Mas é porque... Para a receita, porque para fazer passo a passo. Porque às vezes a gente Você não se sempre acha... empenhou assim muito no casamento. Mas é porque às vezes os nossos conceitos... Aham. Aí eu falo aquilo que nós falamos, que a gente traz lá da casa de papai e mamãe, que são coisas que a gente não quer abrir mão e às vezes são inconscientes e que a gente faz até confrontos, mas não abre mão daquilo que Deus nos ensinou. Outras coisas é assim, há regras básicas do casamento, mas também tem conhecimento. A gente falou aqui um pouco de temperamento. Eu quero indicar aqui para você esse livro aqui que fala de temperamento. Você conhece o temperamento do seu marido? Às vezes a gente fala sobre essas coisas, as pessoas dizem, eles querem só vender livro, querem material. Não, não é isso. Porque já é um material estruturado, aqui fala, né, sobre os temperamentos, mas também mostra como cada temperamento age no seu casamento. E se não é esse material, busque conhecimento, porque a Bíblia diz assim, o homem, a mulher de conhecimento é empoderada. Porque a sabedoria vai te empoderar. Na hora que o problema acontecer dentro da tua casa, tu vai ter a sabedoria de lidar. Na hora que a crise vier, você vai saber como fazer. Você não vai ser uma pessoa que vai se entregar na dificuldade. Não vai ser uma pessoa que vai querer morrer, desistir, correr atrás de todo mundo para te ajudar. E você nunca sabe, nunca recebe, porque você não entrou conhecimento em você. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante e que você pensasse aqui um pouco. Nessa aula que hoje nós temos aqui, eu estou pensando em fatiar esse bolo e deixar aqui para quem quiser vir depois pegar um. Eu queria fazer uma doação. Vocês vão se arrepender porque está gostoso. Beleza não põe mesa. Mas eu queria dizer para você que às vezes a gente está com bolos na mão e às vezes a gente olha para a família do irmão, da irmã, do pastor, aí descobre que a gente pode levar o casamento de qualquer jeito, como eu estava levando essa receita, fiz ali, e a gente tem o resultado do bolo, fez um bolo. Mas não está um bolo saboroso. Não está uma família legal. Eu tenho problema com os filhos.
Eu tenho um problema com o meu próprio cônjuge. Eu tenho uma família, mas ela não é agradável de viver. Isso porque às vezes a dureza do meu coração, aquela coisa de eu achar que só sei demais, eu perco. Que é do meu jeito. Que é do meu jeito. E você pode fazer um excelente bolo, se você prestar atenção no que Deus fala para sua família, na receita da palavra de Deus para sua família. Mulheres, vocês podem ter muita felicidade no casamento. Preste atenção no seu marido. Veja o que ele busca em você, de você. Busque dentro do relacionamento saber como você pode agradá-lo, como você pode amá-lo, como você pode ajudá-lo. Coisas que você pode fazer que vai ser excelente. Ele vai se abrir para você, ele vai lhe ouvir mais, ele vai lhe compreender mais. É sabedoria, é seguir passo a passo o que a Bíblia fala. E você pode sim, com certeza, desfrutar do Salmo 128, de ser uma mulher virtuosa e de ser como uma videira dentro da sua casa. Eu queria dizer o que Pedro diz para os maridos sobre as mulheres, né? Que o marido tem que viver com discernimento. Então, discernir uma mulher é difícil. Mas Deus diz assim: maridos, vocês têm que viver a vida do lar considerando a mulher com discernimento, como ela é, como ela gosta, como ela pensa. E isso eu só vou conseguir se eu souber, se eu prestar atenção às necessidades dela, se eu percebê-la, se eu olhar, tirar um pouco de o olhar de mim para olhar para ela, para perceber coisas, para perceber que ela cansa no serviço doméstico em casa, para perceber que ela tem limitações físicas muitas vezes. Os homens às vezes querem exigir que a mulher tenha mesmo vigor, mesma força, e não é bem assim as coisas. Perceber as necessidades, às vezes quando ela diz são minhas coisinhas, eu preciso para isso, aquilo outro. Tem homem que humilha a mulher, dá o dinheiro, amor, para isso, mas toda vez isso, aquilo outro, aí acusa a mulher, a chama de gastadeira, aquela coisa, você ignora. E a Bíblia diz assim, a gente falou que o amor não vai ser, não é essa construção aí, mas no casamento para os homens, Deus diz assim: ei homem, aprende a amar ela, ama a sua mulher, e esse amar é esse doar que eu vou estar ali. E aí a gente vai construir isso que é os dois. É os dois. Conjugalidade é os dois. Não é só um que constrói o bolo da conjugalidade. É uma parceria. É os dois se tornando um. Amém? E é isso que a gente quer que você entenda. Se você não edificar na palavra, juntar conhecimento, tem detalhes, tem coisas que essa Bíblia ela não vai te dar detalhes. Mas tem pesquisas de dezenas de pessoas como essas, ou como essa que a gente está te indicando, que vão ajudar. E o conhecimento vindo para dentro do seu casamento, ninguém vai destruir sua família. Amém. Amém? Eu queria que os casais que estão aqui, vocês já com certeza estão numa jornada de semanas, aprendendo a lidar um com o outro. E a gente está tendo muitos resultados positivos com os casais. Queria que você pegasse a mão do seu cônjuge. Nós vamos orar por vocês agora. E saiba que esse relacionamento é o lugar que Deus quer que mais floresça, que mais tenha vida, que mais tenha alegria. Que Deus, a joia final da criação foi a conjugalidade. Então fique de frente para o seu cônjuge. Nós vamos orar agora por vocês. O apóstolo vai estar orando por cada um dos casais que estão aqui. Vou orar também pelos solteiros, os divorciados, os viúvos que temos aqui hoje à noite. Que bom que você está aqui, porque isso aqui é aula. Família. Isso aqui é família. E você que não tem seu cônjuge, talvez é casado, não está aqui, você na sua casa, feche os seus olhos nesse instante e diga: Deus, me ensina, meu Deus, a buscar a Ti, a seguir as receitas, a seguir Teus preceitos, a seguir Tua instrução.
a seguir teu caminho. Meu Deus, eu quero orar por homens, por mulheres, casados, solteiros, viúvos, divorciados, divorciadas. Meu Deus, todos que estão aqui, nós estamos aqui como teus servos, aprendendo valores, princípios, beabá de família, meu Deus, buscando conhecimento, meu Deus, buscando crescer, meu Deus, numa sociedade que todo dia diz para a gente se separar, uma sociedade que todo dia incentiva para trair, incentiva para adulterar, incentiva para arrumar a pessoa fora do casamento, incentiva a traição, incentiva a promiscuidade, incentiva a imoralidade. Todos os dias uma sociedade que nos ensina a nos sentir infelizes dentro do casamento. Senhor, eu quero pedir, meu Deus, toma essas famílias, cada pessoa aqui, cada pessoa que está em casa assistindo agora, eu te peço, envolve-os, meu Deus, com teu amor, envolve-os com a tua graça, quebra os grilhões de Satanás, o espírito de tolice, o espírito, meu Deus, de tolice, que quer vir, meu Deus, as infantilidades, meu Deus, as coisas bobas que estão havendo brigas por causa de coisas bobas. Mas acima de tudo, meu Deus, há casais, homens, mulheres, Senhor, que tem preguiça, meu Deus, de estudar sobre o casamento, e por causa de preguiça, Senhor, tem perdido seus filhos, que não tem investido em conhecimento, e por causa disso tem perdido gente que ama. Quantos, meu Deus, veem seus amores indo embora, buscando outros amores, porque não quiseram investir em sabedoria, meu Deus. Nós queremos essa noite te pedir, Senhor, que essa palavra fixe na mente de cada um, com o desejo, eu vou investir em conhecimento, e eu vou botar sabedoria para que a minha família não se perca, não seja destruída. Oh Espírito de Deus, abençoa o teu povo deste lugar. Levanta suas mãos, deixa a gente te abençoar. Queremos abençoar a tua casa, queremos abençoar teus filhos. Eu quero declarar que o teu casamento vai se tornar uma bênção. Você vai viver feliz, como a palavra disse. Bem-aventurado, bem-aventurada, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, abençoa o teu povo nesse lugar. Abençoa o teu povo, meu Deus. Shabaralababachaias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações divinas do Espírito Santo repouse sobre ti, sobre tua casa, sobre seus filhos, se você tem filhos, sobre seus netos. Que você saia daqui lembrando que o pecado se alastra, que o pecado traz consequências às nossas casas. Que você vai seguir as receitas de Deus para uma vida abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.